E hoje a página Inclusão e Adaptação tem a alegria de estar recebendo aqui com a gente a doutora Bruna. Tudo bem, Bruna? Se apresente para o nosso público. Oi, gente, boa noite. Eu sou a doutora Bruna Guaitolini Vargas, falo aqui de São Paulo, de Guaratinguetá, São Paulo. Prazer imenso estar aqui, sou pediatra, estou me especializando em alergia e imunologia. E hoje vamos fazer um bate-papo bem legal, né, Viviane? Vamos falar um pouquinho aí. Então, a gente está vendo essa comoção mundial, né? Falando sobre a pandemia do coronavírus. E a gente, tanto como pai quanto professor, a gente tem uma preocupação de como que a gente protege nossos alunos, como protege nossos filhos, né? E, afinal das contas, o que é esse coronavírus? Pois é, Viviane, todo mundo que está aí me assistindo a gente. Ó, o coronavírus, ele pertence a uma família de vírus, tá? Que causa infecções respiratórias, né? Eu comento aqui, eu falo aqui no consultório, ele é um primo da gripe, é um primo da influenza, ele também é um tipo de vírus. Ele foi documentado pela primeira vez, foi no dia 31 de dezembro de 2019, né? Que foi o caso registrado na China. E ele provoca a doença chamada coronavírus, esse vírus, né? Os primeiros coronavírus humanos, eles foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus. E aí ele está se espalhando, está dando essa pandemia que a gente está vendo tanto nos noticiários, na internet. Mas então ele não é vamos colocar assim, um vírus novo. Não é um vírus novo, ele já existe, na verdade. Ocorreu ele alguns anos atrás, agora ele remanifestou, digamos assim. Então, ele surgiu por agora, ressurgiu por agora. O primeiro relato foi agora em dezembro de 2019, na China. Ele tinha sido isolado e ele ressurgiu. Complicado, né? E vem cá, quais são os principais sintomas? Tem diferença de sintomas de acordo com a idade? De acordo com a idade, especificamente, não. Os sintomas, basicamente, o que preocupa um pouco a gente é que os sintomas são muito semelhantes à gripe e ao resfriado, que basicamente são a tosse, a febre, pode apresentar dor de garganta, e nos sintomas mais graves, pode apresentar uma dor no peito, pode apresentar uma falta de ar importante, uma dispneia, que a gente fala, né, que é a falta de ar importante. E aí fica um pouco complicado a gente diferenciar o que é a gripe do que é o resfriado. A gente fica, e aí? O que é, o que não é? Né? Por isso que é tão importante o histórico como um todo. Você teve o contato com alguma pessoa que estava com um caso suspeito, você viajou para fora nos países onde estão tendo mais casos, porque os sintomas são muito semelhantes. Obviamente, ele pode vir mais grave nas pessoas que são imunodeficientes, portadores de HIV, pessoas com doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus. Nos idosos, os idosos têm que ter uma atenção especial, porque eles têm uma imunidade um pouquinho mais comprometida. Então, nesse tipo de público, nessa população específica, a atenção tem que ser redobrada. E a gente consegue perceber os sintomas logo no início ou ele se mascara um pouquinho? No início, ele pode vir um pouquinho mais leve. Muitas vezes é aquela dor de garganta que fica arranhando, um estado febril. O que é considerado febre? A temperatura axilar acima de 37,8. Isso é considerado febre. Então, pode ser que o paciente apresente aí uns 37,5, 37,6 na fase inicial. Muito no começo é difícil. Por isso que é tão importante. Se você está começando a apresentar esse sintoma, opa, cuidado nos lugares onde você frequenta, onde é que você vai, evite ambientes aglomerados, até ver como que vai ser o curso dessa doença sua. Se pode ser só uma faringite, uma inflamação simples, ou se vai progredir e evoluir para algumas outras coisas. A gente ouve muita coisa, né, Bruna, nesses tempos de fake news, de grupo de WhatsApps e tudo mais. Uma das coisas que eu ouvi é que criança não é infectada. Isso é verdade? As crianças estão sendo pouco infectadas, né? Não que nunca serão. Teve até um caso essa semana, saiu em todos os noticiários, enfim, um bebê recém-nascido lá na Inglaterra. Né? Chegou a apresentar mesmo o Covid-19 positivo,
tá? O exame positivo. O que é legal, assim, que eu posso dizer, entre aspas, as crianças que estão sendo infectadas estão vindo de forma mais branda, tá? Não se sabe ainda a causa, por ser algo que está sendo novo, está sendo discutido, né? Porque é um negócio que apareceu agora em dezembro, tem poucas informações, não temos uma riqueza de detalhes quanto à doença, mas o que a gente está observando é que as crianças que estão sendo infectadas estão vindo de forma mais branda e curando mais fácil. Ai, que bom, né? Sim, sim. Mas, da mesma forma, elas transmitem para as outras pessoas, né? Mesmo dela sendo mais brando, pode ser que ela transmita para uma outra pessoa e venha com uma forma mais grave também. Isso mesmo, elas não só podem transmitir, como podem, às vezes, ter ser um pouco mais leve a doença, os sintomas, e muitas vezes passa despercebido. Ah, é aquele resfriadinho, é aquela coriza, o narizinho escorrendo. Ah, é um resfriadinho. E nisso a criança pode transmitir para outras pessoas, inclusive para os avós. Por isso que é tão importante a gente tentar aproveitar esse momento e tentar afastar, de certa forma, a criança, se possível, dos idosos. Existe muito essa questão nossa, a gente é brasileiro, é muito afetivo, a criança está muito próxima ali dos avós, então tem que ter um cuidado com o público idoso. A criança pode ser a transmissão aí. E a gente também verifica que existem muitos mitos, a gente ouve muita besteira. Você, então, como médica, você deve Nossa, ficar horrorizada, né? O que te chamou mais atenção nesses mitos, nessas invenções? então, como eu comentei, né? A gente ainda não sabe, a gente não tem uma riqueza de informações. Então, assim, a gente vê muito fake news, muitas mensagens de WhatsApp. Ah, que o vírus ele dura não sei quanto tempo no ar. Ah, que o vírus ele mata no calor. Fica num local com sauna que o vírus vai É uma morrer. maravilha. Todo mundo com calor, suado, transpirando. Aí fica no local com frio. A questão do uso das máscaras. Gente, a máscara é mais para a pessoa que está com algum sintoma suspeito ou que foi confirmado. Isso é o Muito mais bom. importante. Não é para sair todo mundo com máscara, acabando com tudo quanto é máscara que tem aí nas lojas de produtos hospitalares. Então, no caso da máscara, por exemplo, eu estando gripada, eu preciso sair de casa, eu não posso ficar em casa. Então, eu coloco a máscara que é para eu não transmitir para uma outra pessoa. Exatamente. Eu cheguei a ver até algumas cartilhas, né, que o pessoal tem colocado, acho bem interessante. De nada adianta todo mundo dentro de um ônibus, por exemplo, que é um ambiente fechado, todo mundo com a máscara e o doente sem, ele vai estar transmitindo para todo mundo ao redor, porque ali existe a questão do contato, é muito além do simples espirro, da simples tosse. A pessoa que está com a doença, que está manifestando, qualquer utensílio pode ser perigoso, né? Porque a pessoa coloca a mão na boca, acaba colocando ali a mão no celular. O celular a gente não larga, né, Viviane? Então, Dinheiro, né? A pessoa reclamando muito por causa do dinheiro, o dinheiro que eu pego e passo para o outro, né? isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Não adianta sair usando máscara. A pessoa que tiver o sintoma que é o interessante. E, obviamente, a gente, como profissional de saúde, porque a gente lida diretamente com qualquer tipo de doença, Claro. manifestação. Então, a gente tem que usar nos ambientes hospitalares, no consultório, no posto de saúde. Mas, nesses casos, não há necessidade, não é para pânico nesse sentido. Tem. E o tal do álcool gel, funciona ou não? Porque a gente está ouvindo que vinagre é melhor, isso é verdade? Não, isso aí é outro mito. Gente, o vinagre, meu Deus do céu. Gente, usa o vinagre na cozinha. Eu falo isso aqui com as mães. Não, nada de vinagre. É álcool em gel e lavar muito as mãos. Tem que lavar as mãos. Tá? É importante ter uma rotina de lavar as mãos, orientar os filhos, as crianças. Eu achei muito bonitinho, assim, que muitas crianças que eu atendi essa semana vinham, tia, ó, tô passando o álcool em gel, tô lavando a mão. Aí eu, isso aí, tem que fazer isso mesmo. O álcool em gel, sim, ele tem muito benefício, ele é importante. Tem que ser usado. E tem que ser de 70%, pode ser menor, como é que é? Ele é o ideal, tem que ser o de 70 de preferência, ele é o ideal mesmo. Uhum. Lá na escola do meu filho, eles fizeram até uma oficina com as crianças ensinando a fazer o álcool gel, coisa mais bonitinha. Ah, que beleza, muito bom.
Vale a pena. E aí, por exemplo, em casa você deu algumas dicas, né? Da gente lavar as mãos, de deixar as crianças. Eu estava vendo outro vídeo também de você lavar o rosto, limpar sempre o nariz, né? Tentar não levar a mão para o rosto, né? Isso. Mas assim, em ambientes grandes como a escola, o que que a escola pode fazer para proteger os seus alunos? Então, várias escolas, né, Viviane, pelo menos na minha realidade aqui em São Paulo, já estão fechando algumas escolas, né, para justamente evitar as aglomerações, nas creches também, né? Então, assim, as escolas que ainda tiverem com essa questão do funcionamento, optar por atividades recreativas ao ar. Eu acho que é importante evitar as crianças ficarem muito aglomeradas, orientar as crianças a fazer a lavagem correta das mãos, a passar o álcool em gel e justamente isso, evitar os ambientes aglomerados em sala de aula. Tá? Se puder manter o mais arejado possível, não deixar muitas horas a criança exposta ali uma em contato com a outra. Por exemplo, assim, escola que tenha escada, sei lá, tentar ficar limpando o corrimão, né? Porque criança sempre leva a mão no corrimão, né? Onde faça muito a mão. Isso mesmo. Eu fui no supermercado hoje, no supermercado também tem isso lá. Eles colocaram álcool em gel para limpar a questão do carrinho do supermercado, né? Achei bem interessante, assim, a higienização, toda hora o pessoal higienizando, né? Na Mesmo academia também, né? A gente ter o cuidado de limpar, além do próprio suor do outro, já não ser muito higiênico, né? Mas tem gente que usa um aparelho do outro sem limpar. isso mesmo, isso é verdade, isso mesmo. Então, a Verdade. gente tem que ter esse cuidado, né? E você estava falando, no caso da criança, passar para os avós. Nessa parte de suspensão da aula, não acaba que elas vão ficar com os avós? Isso é tão delicado, né, Viviane? Até que ponto? O que que a gente faz aí numa situação dessa, né? Porque Não acaba que os pais vão trabalhar e eles vão ficar com os existe outra avós. opção, não existe uma outra opção, né? Então, assim, observar. A criança está apresentando sintoma, vai ter que pensar em alguma outra alternativa. Mas é muito difícil, é uma situação muito delicada. Os pais precisam trabalhar. E como é que fica a situação, então, dos idosos, dos avós, né? É. Hoje eu fui caminhar lá no parque da cidade, a gente tem um parque aqui que é bem legal, bem aberto, senão vou fazer uma ginástica, vou caminhar. E aí acabou que eu passei por um senhor, ele andando comigo, e ele falando assim: não se preocupe, porque aqui em Brasília nós também vamos ficar com 15 dias com férias, né? Anteciparam as férias de julho e jogaram para agora para 15 dias. Aí ele falando assim: não, isso é só nas escolas, as creches não precisam ter esse cuidado. Quase que eu volto e falo com ele. Ah, não, é geral, né, Viviane? Não tem como não ter, né? Tem que É, ter a esse gente cuidado, né? Uhum. A gente tem que ter esse cuidado. Bruna, se você pudesse dar um conselho para os pais, qual seria o conselho que você daria para eles por conta do coronavírus? Olha, eu orientaria os pais, olha, para ter esse cuidado, essa atenção com o seu filho, orientar, ensinar. Estou reforçando que eu toda hora estou sendo repetitiva, mas eu acho que é importante eu frisar Sim. isso, né? Orientar o seu filho a lavagem correta das mãos, orientar o seu filho a passar o álcool em gel. Sei que os passeios são importantes em família, mas nesse primeiro momento, o isolamento, que eu digo, é necessário. Se puder, assim, tenta inventar atividades recreativas em casa, aproveita esse momento também em família, que eu acho que é uma oportunidade. Eu sei que em meio ao caos, Uhum. é uma oportunidade de a família ficar mais perto, ficar mais unida, ficar mais junto. Evitem sair nos locais, assim, no shopping, no cinema. Tentem optar por coisas mais bacanas dentro de casa. Eu acho que isso é o mais importante agora. E nada de pânico. Evite também levar uma outra coisa importante. Evite levar seu filho em hospital por motivos que não sejam tão importantes, tá? Porque assim, o ambiente do hospital é um ambiente por si só contaminado. Isso. Então, assim, deixar a criança ali junto, numa sala de espera, com muitas pessoas tossindo, apresentando vários múltiplos sintomas, também pode pôr em risco a vida do seu filho. Tenha esse cuidado e essa atenção especial. Você falou no lavar as mãos. Essa história de lavar por 20 segundos, é verdade? Por 20 segundos é legal. Se puder manter esses 20 segundos, é bom e tem que esfregar bem. Entre os dedos, né, que a gente estava. Tem que esfregar, inclusive, a unha. O punho é importante também.
Tem uns passo a passos bem legais, Viviane, que o pessoal acha aí de lavar as mãos corretamente. Isso eu aprendi desde a faculdade e é o que a gente usa até hoje na área da saúde. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer, né? A gente acaba precisando voltar com cuidados básicos que a gente deveria ter no nosso dia a dia e que uma situação dessa acaba retornando para a gente, né? Verdade, a gente tem que pegar um lado positivo também das coisas, né, Viviane? Eu acho que isso que é o mais legal, né? A gente reaprender algumas coisas aí que são tão fundamentais, é tão beabá e as pessoas esquecem, porque não é só o coronavírus, né? São tantas infecções que a gente consegue prevenir, né? Essa é uma delas, essa é uma das medidas, né, que são assim, é um passo inicial para tudo, até para uma cirurgia, por exemplo, para a gente entrar num centro cirúrgico, a gente tem que se lavar dessa forma. Isso são estudos, está na literatura, é importante, a gente previne mesmo, isso é real. Maravilha. Então, Bruna, obrigada, viu? Adorei conversar com você. E pode deixar que depois eu vou te perturbar de novo, viu? Perturba nada, foi um prazer, gente. Espero ajudar um pouquinho aí todo mundo. Obrigada, meu amor. Beijo para você, viu? Beijão.